Oi, pessoal, boa tarde. Estou super feliz de estar aqui, né? Meu segundo roadshow. Fiquei muito feliz em poder participar novamente. Eu espero poder agregar hoje conteúdo, a gente trocar algumas ideias aí muito boas. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem no chat, a gente vai aqui, elas vão me passando, a gente vai respondendo. E eu quero, assim, que seja uma coisa muito leve, muito fluida. E também eu espero realmente me esforçar, porque o Pablo foi ótimo, viu? Então eu preciso manter minha média, né? Quem estava aí no começo viu que o Pablo fez uma campanha, né? Eu não posso ficar para trás nisso, né? Eu preciso deixar minha nota boa ainda. Então, avaliem depois, é muito importante isso para a gente, para que a gente continue, né, participando de maneira assertiva e trazendo conteúdo interessante, importante para vocês. Então, vamos lá, sobre o que eu vou falar hoje. Hoje eu vou, a outra vez, quem acompanhou, eu falei sobre especificação de imóveis de uma maneira mais ampla, né, mais geral. Dessa vez eu vou falar de especificações para armários, em closets e dormitórios. Então, a Roberta já me apresentou, mas eu trouxe aqui mais algumas informações de uma forma bem resumida. Eu sou uma relações públicas, né, de formação, não sou arquiteta, sou franqueada da Bom Tempo já há 19 anos, né, 24 anos que a marca está presente na cidade. Sou apaixonada pela família, pelos meus filhos, pelo trabalho e agora também por beach tênis, né? Aliás, estou extremamente dolorida, né? Esse final de semana inventei de fazer uma clínica, aí joguei 3 horas sem parar. Estou acabada, mas estou feliz, né? Então é isso que importa, né? O esporte faz bem para o corpo, mas para a cabeça ainda mais. E eu sou mãe do Rafael e da Laura. Eu acho que essa hoje é essa é a tarefa que eu pretendo assim realizar com maior destreza e resultado, né? Porque ser mãe é muito bom e essas duas figurinhas aí me motivam a fazer mais e melhor todos os dias. Então, vamos lá. Sobre o que a gente vai falar, então. Começando assim, antes eu dividi em 5 pontos, mas antes de tudo eu queria passar algumas informações para vocês, coisas até que eu fui buscar, né, que eu fiquei curiosa. Então, só para vocês entenderem, como a gente trata no mobiliário o que é closet e o que são armários. Então, armário é um móvel, tá? O armário pode ser com portas, pode ser sem portas, mas ele geralmente é um móvel, né? Vamos dizer assim, um móvel que pode ser né, que pode estar num quarto, né, junto com cama, com outros itens dessa maneira. E closet é o ambiente, tá? Aí eu fui pesquisar um pouco sobre essa palavra e eu descobri que esse conceito de closet surgiu no século XVIII como um quarto de vestir. Então, provavelmente surgiu com a nobreza e ele realmente tem esse significado de lugar fechado. Inclusive, a gente ouve muito a pronúncia closet, né? Closet, que é do inglês. Mas aqui no Brasil a gente diz closet mesmo e se entende. É um conceito muito, nos Estados Unidos, né, tem muito isso, né, então a gente vê aquele quarto amplo, grande, que tem mais a cama, uma cômoda, e você vê aquela porta onde você entra num cômodo menor e lá dentro tem as prateleiras e os cabides. Aqui no Brasil, muita gente acaba deixando, às vezes, um cômodo do apartamento para ser transformado em closet. E algumas plantas já vêm com ele incorporado. Então, só para diferenciar uma coisa da outra. Mas a gente vai falar, então, sobre quais as principais demandas. Então, o que as pessoas mais pedem, né? Quando elas vêm com um projeto de closet e armário. O que vocês também devem ouvir o tempo todo dos clientes. Medidas e detalhes técnicos, tanto da parte externa do armário quanto da parte interna, com portas ou sem portas, armários ou vitrines, e o closet como espaço de experiência. Então, quais as principais demandas para closets e armários? Bom, o que vocês imaginam, né? Espaço. Então, assim, pelo menos a gente, quando recebe o projeto e depois recebe vocês como cliente, o que geralmente as clientes querem? Colocar São Paulo em Florianópolis, né? Então, ela assim, eu tenho 100 pares de sapato, eu tenho não sei quantos cabides, eu tenho muitas prateleiras, eu quero colocar tudo no closet. Eu quero ir numa penteadeira, quero um espelho, quero um espaço, quero um puff. E aí a gente tem que dar um jeito, né? Tem que fazer isso tudo aí funcionar. Muito espaço, né? Então, assim, para colocar caixinhas, para colocar, eu quero aproveitar cada canto, eu quero prateleira para bolsa, como tá aqui, ó, a penteadeira com iluminação, o móvel no meio.
Então, realmente é esse aproveitamento. E organização, né? A organização, ela é muito importante, assim, as pessoas que buscam, assim, um projeto de armário para o quarto ou mesmo do closet, elas querem ver melhor as coisas delas, elas querem organizar. A organização, realmente, ela faz a vida fluir melhor. Ela faz com que a gente use melhor as roupas, que a gente veja melhor os acessórios. Então, sem dúvida, faz muito bem, sabe? Eu acho que para casa, para a gente, né? Para todo o contexto. Então, algumas coisas técnicas, né? Falando de alturas. Qual é a altura máxima hoje de um armário? Eu vou tratar aqui tudo em milímetros, tá? Porque os armários, né? O mobiliário a gente trata sempre com milímetros. Então, a altura máxima hoje de um armário é 2.700 milímetros. Dá para fazer mais? Dá. Mas a gente tem uma limitação da chapa. Se for fazer mais, a gente não vai conseguir fazer uma porta inteira, a gente vai ter que usar outros recursos, vai ter que colocar um armário em cima do outro, então vai acabar dobrando um montante. Um armário inteiro com chapa única hoje, ele tem uma altura máxima de 2.700, porque como está aí, é o limite da chapa, e a maioria dos pés direitos hoje, dos apartamentos, das casas, né, a gente tem nessa medida 2.600, 2.700. Atenção quando vocês forem especificar também aos acabamentos superiores e rodapés. É muito legal, assim, que tenha uma proporção bacana entre o rodapé e o rodateto, que não fique, assim, aquela diferença gritante, sabe? Que não tenha nem um rodapé tão alto embaixo, mas também nem um rodateto tão grande em cima. Porque isso é perda de espaço e esteticamente não fica bonito olhar o armário desse jeito. Então, às vezes vocês recebem um orçamento, é muito legal balizar entre os fornecedores qual é a altura do armário que vocês estão usando, qual é a altura dos acabamentos, né, de superiores, ou seja, de roda-teto que está sendo usado. Então, isso tudo dá um resultado final muito melhor no projeto. O rodateto, esse acabamento ali de cima, ele é bem importante às vezes, ele precisa ter uns 10 centímetros, né? A gente procura deixar menos, mas em alguns casos ele tem que ser maior por causa do encaixe e manuseio de alguns sistemas de portas deslizantes, que elas precisam fazer aquela pega por cima. Então, isso às vezes é bom observar. Falando de larguras, bom, a gente costuma, tecnicamente, falar em corpos, né? Então, a gente trata cada vão do armário como um corpo, né? A gente não costuma dizer módulo, até porque hoje é praticamente tudo sob medida, né? Na Bom Tempo, a gente não tem limite, né? Não preciso trabalhar com medidas padrões, né? Eu consigo trabalhar bem tranquilamente com a medida que vier no projeto. Então, quando eu estou trabalhando com portas de giro, com um armário de abrir ou porta batente, o máximo que a gente vai conseguir fazer de vão livre é 1.200, com portas, com duas portas, né? Um corpo duplo, como a gente chama ali, né? Você vai fazer ele inteiro por dentro, mas vai colocar duas portas por fora. Se for um deslizante interno, aquele que você vê o trilho da porta, 1.200, porque essa porta também ela tem um pouquinho menos de robustez. Se for um deslizante externo, até 1.400, é um vão bem mais largo. Closet sem portas, a gente consegue chegar até 1.800, então são medidas, né, mesmo com cabideiro, medidas bem mais extensas. E o sistema de cremalheira, que é aquele que você prende a prateleira numa estrutura aramada, né, que fica nas costas do armário, até 1.200, de vão livre. Esse sistema de cremalheiras geralmente não tem portas. Falando de profundidades. Então, quando eu uso um armário deslizante, eu vou precisar de 690 milímetros. Por quê? Porque praticamente 90 milímetros são para os trilhos e para as portas deslizantes. Então, a gente tem, quando a gente usa um armário deslizante, a gente tem um ganho de passagem na frente desse armário, mas eu tenho essa perda assim, de espaço pelo transpasse das portas, porque a gente vai precisar disso por uma questão técnica. Se o armário for com porta de giro, porta dobradiça, porta batente, a gente vai conseguir trabalhar super bem com 600 milímetros, sem portas 550, né, uma medida mínima daí que o cabide precisa para não ficar para fora, a menos que seja aquele closet com montantes recuados, aonde você quer que os cabides fiquem para fora. Aí eu não tenho essa limitação ali de profundidade. E profundidade mínima para gaveta, os 450 que a gente colocou aqui. Por quê?
Porque se você colocar uma profundidade muito menor do que essa, a gaveta fica com um aproveitamento muito pequeno. Às vezes a gente pega alguns projetos e a gente ouve assim, mas por que, né, que o projeto está com esse valor mais elevado? Então são algumas coisas que são usadas de uma maneira que pode ser melhor otimizada. Então o uso de muitas gavetas pequenas, gavetas com pouca profundidade, ele vai encarecer nas ferragens, que hoje a gente sabe que é um item que faz muita diferença no orçamento, e daqui a pouco não vai ter nem tanto aproveitamento assim. Então é bom dosar tudo, né, com bastante, olhando sempre custo-benefício, né, o que realmente eu quero guardar e quanto que esse cliente vai ter para investir. Questões de espessuras. Então, laterais e divisórias, 18 ou 22 milímetros, depende muito, às vezes, da altura, da construção do armário. Os rodapés também, 18 ou 22, eles acompanham, e as bases também, 18 ou 22. Eu não recomendo armário nenhum menor do que 18, tá? Às vezes a gente vê no mercado algumas coisas com 15 milímetros, mas o empenamento é praticamente certo. Um item muito importante também de armário são as costas, tá? A parte traseira. Então, as costas que a gente recomenda, né, e utiliza são de 12 milímetros, é uma costa que fica firme, que fica inteira, que não tem emendas, então é bonito quando você abre um armário que tem aquele cabideiro para longos, que você não vê nenhuma peça dividida, e ao mesmo tempo, se você for lá e empurrar o fundo do armário, você vai ver que ele não é molinho, sabe, que ele não faz aquele trabalho, é um armário que fica muito firme e robusto. Prateleiras, o mínimo recomendado é 22 milímetros, e elas podem, em medidas maiores, como aquelas de 1.800 que eu falei antes, ter 34, né, até recomendado. Geralmente a gente tem por padrão assim, passou de 1 metro, a gente já usa 34 milímetros. Até 1 metro, 22. Passou de 1 metro, 34. Menos do que isso, vai dar problema, vai empenar, tá? Então, assim, às vezes o próprio peso da prateleira, porque em armários a gente geralmente está falando de mais profundidade. Portas de giro, né? Então, as portas com dobradiça, elas podem ter 18 ou 22 milímetros, depende às vezes do trabalho que tem na porta, se ela tem um puxador cavado, se ela é uma porta revestida de tecido ou não. E as portas deslizantes, quando elas têm painéis em madeira, eles geralmente têm 12 milímetros. O vidro tem um pouquinho menos, tá? Tem portas com 8, com 10, né, de espelho ou de vidro daí. Isso eu tô falando só do painelzinho, tá? Sem contar o perfil. Bom, aqui eu trouxe algumas imagens para mostrar para vocês, até para exemplificar. Então, nessa parte dos deslizantes, que algumas pessoas chamam de armários decorrer, mas a gente gosta muito do termo deslizante, a gente tem duas opções. Então, o deslizante externo, aonde você tem essa imagem limpa, você não enxerga os trilhos, nem o superior e nem o inferior. Então, fica muito bonito. Hoje é um dos armários que a gente mais usa. O que é interessante desse armário, principalmente nessa configuração, é que a gente pode usar o amortecimento para todos os lados. Então, você vai ter um armário que, independente do lado que você deslizar a porta, ela vai amortecer e não vai bater. Conforto acústico é tudo, né? Principalmente se tratando de quartos. Então, aqui tem algumas aplicações, né, mostrando a lateral de acabamento, né, onde a porta vai fazer o batente. Esses armários permitem também que a gente faça canto, né, um canto aberto, não precisa ser um canto cego, né, antigamente o que a gente fazia? Não tinha como, né, tinha que fazer um batente, colocar madeira e colocar o outro armário aqui. Hoje a gente faz, abrindo as duas portas deslizantes, o canto fica todo livre, né? Então o acesso às roupas fica muito melhor. E essa porta do deslizante externo, por ser uma porta mais robusta, ela permite que eu coloque a televisão, que eu trabalhe com o sistema Move, né? Porque ele precisa ter mais robustez para segurar a TV. No deslizante interno, a gente não usa a TV. Não costuma usar ele. Então, olha a diferença do deslizante interno. Então, vocês estão vendo, dá para enxergar o trilho em cima. Eu coloco, né? Vocês conseguem ver o mouse aqui, né? Então, eu vejo um trilho aqui e eu vejo um trilho embaixo. Então, também é um armário muito bom, é um armário muito robusto, mas ele tem essa diferença estética, tá? Estética e construtiva também. Ele também me permite fazer o canto, né? Aqui é legal até que tem uma imagem mostrando esse canto aberto, ele só tem um batente pela frente, mas aqui as prateleiras estão todas interligadas, consequentemente, os cabides, tá?
e ele pode ser usado com armário sem costa também. Então, são duas opções de uso, né? Tem gente que gosta de ver a parede e tem gente que gosta de colocar o papel de parede. Agora, o que a gente tem visto muito nos projetos hoje é aquela utilização da resistência, né? Daquele sistema de aquecimento da parede atrás. Quando usar aquele sistema, o armário tem que ser com costas, e aí o que é bem legal do nosso armário? As nossas costas, elas nunca são encostadas, grudadas na parede. Elas ficam 1,5, 1,2 mais ou menos afastadas, elas são encaixadas no armário. Então isso é bem legal porque elas não ficam grudadas nesse sistema de resistência e ele funciona muito bem e quem tem diz que é uma maravilha, né? Umidade nunca mais no seu armário. Então, essa daqui é uma foto, né? Vocês viram que eu, dessa vez, acabei buscando algumas fotos nossas, até inclusive para ilustrar, coloquei os créditos ali de todos os escritórios. Eu vi que antes a Maíra e a Vanessa estavam assistindo, né? Então, esse aqui é um projeto que a gente executou juntas já há algum tempo, mas ele não perde a contemporaneidade. Foi usado um deslizante interno, tem vários tipos de portas, né, várias composições, e também foi feito o canto. Na época a gente ainda não tinha esse canto que abria todo, mas ele tem uma solução aqui muito legal, de ilha, de penteadeira, é um closet muito, muito grande ali, que com certeza toda mulher adora, né? Então eu trouxe ele para ilustrar. A gente também, quando fala de armários, né, preciso falar também que a gente consegue, como eu disse, trabalhar eles sem portas e sem costas, tá? Então, tem várias possibilidades. Ah, sem porta e sem costas, o armário fica mais frágil? Não, não fica, tá? O que dá robustez no armário é a montagem dele na bases, na base inferior e na base superior. É esse sistema que prende ele embaixo, que vai fazer com que o armário nunca faça esse jogo e que ele fique firme, que ele dure e possa ser, inclusive, desmontado e remontado algumas vezes. Bom, falei da parte externa, então medidas, detalhes, portas, sistemas. Vou falar algumas coisas agora da parte interna antes de passar para as portas. Então, vou falar sobre costas e acabamentos internos, sobre os afastadores para dobradiças e perda de espaço, né? Explicar como essa é uma solução, às vezes, bem interessante. Cabideiro ou prateleira iluminada, então isso também é bem legal, e essas alturas, tá? O que a gente às vezes tem pego alguns projetos com cabideiros muito altos, né? A medida ergonômica, a medida mais correta é que o cabideiro esteja a 1.900 milímetros do chão, né? Então esse é o ideal para que a gente consiga colocar o cabide ali e não ter que se espichar tanto ou pegar um banquinho, alguma coisa assim. Bom, acabamento interno. Geralmente, o que a gente mais encontra no mercado são armários com acabamento interno melamínico, né? Laminato, ou BP, ou o que a gente ouve muito, às vezes vem nas especificações, acabamento em MDF, né? Mas lembrando, como eu falei naquele outro roadshow, MDF é sempre a matéria-prima, é o substrato. MDF não é o acabamento. O acabamento que vai por fora, ele se chama laminado decorativo, ele se chama melamino, ele se chama laminato, né? Daí tem alguns nomes assim específicos, mas é o revestimento que vai nele. Tem gente às vezes que pergunta, eu posso fazer o meu armário em laca por dentro? Pode, mas assim, eu não diria que é um desperdício, né? Obviamente a laca é sempre muito linda, mas é desnecessário, tá? A gente, depois que enche um armário, que coloca muita roupa nele, muitas vezes o acabamento interno acaba até passando despercebido. Então, o que é importante? É importante ver como a pessoa se sente. Se eu gosto de acabamentos mais claros, se eu gosto de acabamentos mais escuros, como é que isso vai compor no ambiente. O armário não precisa ter todo o mesmo acabamento, ele pode ter um acabamento por dentro e outro por fora, sendo que quando ele estiver com as portas fechadas, o acabamento que é visto é só o de fora. Então eu posso ter um armário todo em laca por fora,
Quando ele tiver com as portas fechadas, ele vai ter o acabamento superior, o rodapé, as laterais de acabamento em laca, e quando você abrir, eu vou ter um acabamento, um lino bianco, eu vou ter um note autuno, né, um acabamento mais madeirado, ou um cachemir, né, um outro clarinho por dentro. Então, essas composições ali são bem factíveis. Ah, e se eu quiser fazer as costas de uma outra cor? Pode fazer. É bem legal, assim, às vezes, brincar com as cores dentro dos armários, né? Tira a monotonia. Então, aqui mostrando as costas, até coloquei aqui o exemplo, né? O armário sem costas, com costas e trabalhando elas até com uma cor diferente. Lembrando, como eu falei, né, que sempre a chapa inteira, que isso é bem legal, assim, para firmeza, para robustez do armário, faz muita diferença. Os gaveteiros, bom, a gente pode trabalhar hoje num closet, né, até num dormitório, com gaveteiros externos, cômodas, mesas de cabeceira, e posso trabalhar com as gavetas dentro do armário. Se trabalhar com as gavetas dentro do armário, às vezes é legal fazer um briefing para descobrir que altura, né? Se são gavetas médias, altas, baixas, o que a cliente vai guardar, como é que é usado, né, esse ambiente, como é que ela vai organizar as coisas, como é que se veste, né, pela manhã, o casal, se veste junto, separado. Então, isso tudo vai acabar balizando as escolhas aqui. E aí, o que eu comentei com vocês, que eu ia falar sobre afastadores. O que acontece? Quando a gente trabalha num armário que tem dobradiças, para eu poder abrir colocar a dobradiça, né, um armário com porta de giro, ele vai ter dobradiça. Para eu, obviamente, para poder abrir a gaveta, eu preciso desses afastamentos aqui laterais. Então, vamos imaginar que isso aqui é um armário, um corpo de 1.200, eu coloquei gavetas de 1.200, ele tem portas, ele tem uma porta que abre para um lado, uma porta que abre para o outro, eu preciso ter esse jogo de afastadores dos dois lados. Vamos imaginar que é a mesma situação, mas que eu estou usando num closet que não tem portas. Eu preciso do afastador? Não, né? Então, o que é importante? O que é legal? Você ganha mais espaço. Você consegue, às vezes, para uma cliente, isso é um bom argumento, porque você ganha um espaço de praticamente uns 8 centímetros, né, uns 4 centímetros aqui de cada lado, em todas as gavetas. O quanto isso representa? Dá para colocar mais roupa, dá para colocar mais sapato, dá para ter mais espaço. Então, os afastadores, eles têm que ser usados com inteligência. Se eu tenho dobradiça dos dois lados, eu uso dos dois lados. Se é uma porta deslizante, eu uso só do lado onde vai ficar o transpasse da porta, que é onde tem perigo, vamos dizer assim, da gaveta bater. Nas extremidades, eu não preciso ter o afastador. E se eu estou trabalhando num closet sem portas, eu não preciso de afastador. Então, isso sim é um armário sob medida e planejado. Quando a gente vê que é tudo usado da mesma maneira, aí não é sob medida e não é planejado, né? Então, aqui só para mostrar algumas coisas para vocês também nessa imagem, né? Porque ela é bem legal, que ela tem várias coisas aqui que mostram. É um projeto do querido Evandro Gaspar. Então, os acessórios, os nichos para camisas, para não fazer pilhas muito altas, né? Não ter aquela situação que a gente vai empilhando, só usa a camisa de cima e quando vai puxar de baixo, blup, a pilha cai, né? Então, aqui consegue separar por cores, por tipo de roupa. A situação que eu falei para vocês, iluminação no cabide ou na prateleira? Sempre na prateleira, muito melhor, tá? A iluminação no cabide, ela acaba ficando muito próxima da roupa, e se você começa a encher muito o cabide, você está obstruindo também ela. Essa iluminação aqui na prateleira, ela fica mais lavada, mais fluida, ela funciona muito melhor. Então, ela desce, né, de uma maneira, assim, que vai ter um melhor aproveitamento. Questão, então, aqui de proporcionalidade das alturas, né, então, olha, o cabide com essa altura de 1,90, que fica fácil de pegar, o maleiro, né, essa prateleira aqui está mais ou menos a 2.050, todas as alturas aqui super ergonômicas, né, as sapateiras móveis, as gavetas, né, não adianta colocar a gaveta muito alta, porque não vai ser útil, né, a gente acaba não enxergando dentro. Prateleiras de 34 milímetros em vãos maiores de 1 metro, e beleza e funcionalidade. Por que não cor, né? Então, aqui foi usado uma laca alto brilho,
em alguns detalhes, junto com laca fosca também, e ficou um resultado estético lindo, né? Um closet masculino, e ele realmente traduz muito a personalidade do cliente que usa ele hoje em dia. Eu trouxe aqui também, eu conversei com uma personal organizer, até porque a gente tem visto muito isso nos projetos, a gente tem recebido já alguns projetos de arquitetos, de decoradores, de designers, e que muitas vezes o cliente junto contrata o personal organizer. É muito legal esse trabalho a três, né, três cabeças, assim como eu digo, porque assim como o arquiteto, o especificador, né, o designer, ele está olhando para o ambiente como um todo, ele está vendo as coisas de uma maneira mais sistêmica e integralizada, o personal organizer está olhando para cada nichinho, para cada gaveta, ele consegue ir lá, ele consegue ver o que tem, como que a pessoa usa, entender, entrar na cabeça dela de como ela se veste todos os dias e organizar isso. Então, a gente tem tido resultados muito legais. Eu trouxe aqui algumas dicas da Ana Karina, Ana K. Então, aqui eu até coloquei o Instagram dela, que é o anak.organiza. E o que ela colocou? Ela colocou algumas alturas, algumas dicas aqui bem legais, porque ela disse que às vezes ela é chamada depois para organizar, e esse básico não está feito, tá? Então, é importante, assim, relembrar, né, algumas dessas alturas aqui. Eu sei que para alguns de vocês isso aqui já foi visto e revisto, né, mas vamos lá. Então, alturas de cabides, camisas e ternos 1.100, vestidos midi, casacos longos de 1.200 a 1.400, os longos de 1.400 a 1.600, e ela deixou uma pergunta, assim, aqui no ar, né, calceiros metálicos ou calças no cabide? Bom, na opinião dela, calças no cabide. Tá? Cabem mais, você consegue enxergar todas as calças. Eu vou dizer que a gente nem tem mais esse cabideiro, esse calceiro metálico, tá? Esse calceiro metálico era aquele que a gente acabava, ele tinha 10, 12 varetas e a gente acabava botando uma calça em cima da outra. Então, tudo que você sobrepõe na organização, você acaba usando só o de cima, né? Então, na opinião dela, calças no cabide. E é muito legal, assim, porque os personal organizers têm várias dicas daí sobre tamanhos de cabides, né, sobre como dobrar, como organizar melhor as coisas. É muito bonito ver esse trabalho sendo realizado, né. Alturas para sapateiras, então as botas de 300 a 400 milímetros, os escarpãs e sandálias de salto 200, e as rasteirinhas, chinelinhos, tênis 150. Aí você consegue otimizar muito bem. Prateleiras deslizantes até 800 de altura. Às vezes a gente vê alguns projetos onde as prateleiras estão um pouco mais acima, elas perdem a sua utilidade, tá? Não adianta. E, na opinião da Ana, a gente não deve dividir a prateleira ao meio, assim, ficar fazendo o nicho nela. Ela gosta muito da utilização dos separadores flexíveis, que eu vou mostrar para vocês numa foto. É uma opção que a gente tem também, não é muito conhecida, mas quem usa gosta bastante, porque você consegue realmente trabalhar com eles. Então, aqui, ó, vocês estão vendo essa foto aqui, onde tem essas peças em vermelho? Essas peças, elas encaixam, tá? Elas saem da prateleira e voltam. Eles são, a gente chama eles de modulari, e eles realmente acabam modulando, né, fazendo ali a organização das pilhas e do armário de um jeito que você pode decidir na hora, né? Até, eu coloco a roupa do inverno para cima, do verão para baixo, depois na outra estação eu troco. Então, com isso você consegue organizar. Aqui eu trouxe algumas fotos também de modelos aí de nichos para bolsas, a camisaria. O calceiro ainda tem, tá? Eu vou dizer que ainda tem cliente que gosta, né? Que é mais tradicional. Esse daqui, ele também, vamos dizer, tem as varetas, ele só não é aramado. Você puxa ele como uma gaveta e acaba vendo todas as calças assim. Como se tivesse a função do cabideiro, né? Então vai muito de gosto de como cada um gosta de organizar. As sapateiras com acessório metálico, que o sapato fica mais elevado, e sem o acessório aqui, aonde às vezes daí a gente tem que dar uma viradinha, né, para poder caber os dois pares, dependendo do tamanho do sapato, né? Aqui eles cabem porque eles ficam assim um fica mais elevado. Vamos lá, falando de portas agora, tá?
Então, o que a gente tem aqui? As portas de giro, também conhecidas como porta batente, a porta com dobradiça, a porta de abrir, são vários nomes, né, que a gente tem. Meu Deus, eu falo muito, né? Já está quase na minha hora aqui, eu tenho um monte de assunto ainda para vocês, tá? Mas vamos lá. Armários com portas de giro, então, também pode ser feito canto, a gente também pode usar tanto o canto 90 quanto o canto chamado canto cego, né, que é aquele canto reto, dá para trabalhar várias composições neles. As portas clássicas, tá? Elas vêm, elas vão, mas elas nunca saem, elas estão sempre aí. Eu acho que é um estilo que muitos clientes gostam. Tem vários modelos no mercado, várias possibilidades em laca, com telinha, né, com a palhinha. Então, é uma releitura do clássico que realmente dá muito certo, né? Elas podem ser usadas como espelho, como está aqui também, ou sem, né? Então, é uma escolha ali da almofada, né? Fazer com almofadada ou sem. Portas com respiro, essa é uma demanda muito grande também. Eu quero que meu armário tenha ventilação, então essa ventilação ali na parte de baixo do armário, ou então se usar a telinha, né, fazendo a ventilação no armário todo. Então hoje em dia tem bastante recurso para isso mesmo. Portas revestidas, né, portas com tecido, portas com couro, com veludo, com o matelassê, fica muito bonito. Personalização, então esse projeto aqui também é muito legal, você olha assim, parece que a porta é revestida, mas não, é uma porta em laca fosca, foi feito um desenho exclusivo para esse cliente, e isso deu toda uma textura, toda uma harmonização diferente para esse closet, ficou muito bonito. Aqui também eu gosto de ressaltar, né, olha, o cuidado estético em se ter, aqui era necessário ter um acabamento lateral nesse armário, é um armário de portas de abrir, de espelho, portas de giro, mas foi deixado toda uma harmonia, né, nos acabamentos, assim, um equilíbrio nas medidas, né, uma simetria, para que ele ficasse bonito e bem agradável. Closet sem portas, então aqui tem várias possibilidades também, né, com acessórios, com os cabides mais amplos. E aqui um exemplo de um projeto também que foi executado, ainda não tinha sido arrumado. Aqui foi feita a montagem com os montantes recuados. Então, a gente consegue ver aqui, né, que as divisórias, as laterais, elas não têm a mesma profundidade das prateleiras, né? Isso é uma solução bem legal quando a pessoa quer essa visibilidade, né? Ele era um closet um pouco mais estreito, então ele permitiu fazer isso de uma forma bem agradável. Armários ou vitrines, né? A gente tem visto esse movimento dos armários que estão virando verdadeiras obras de arte, né? Eles são, assim, o centro do closet, né? Com peças lindas, né? Peças de coleção. Então, são os armários em vidro, eles podem ter portas deslizantes, de 800 a 1.400 de largura, e portas de giro, geralmente no máximo com 600 milímetros cada uma de largura, por causa do vidro, né? Os vidros podem ser incolor, podem ser refletentes, tem várias opções de perfis, realmente são opções assim com uma estética muito bonita, são armários que podem ser iluminados, podem ter as costas em madeira, podem ter as costas em vidro, podem ser retroiluminados, fica muito bonito, tem muitas opções de uso. Aqui é um exemplo também de uma aplicação, é um projeto, essa daqui são as costas do armário, para o lado de dentro é que fica o closet, então a cliente quis que esse armário realmente ficasse como uma vitrine e ela colocou só as peças especiais dela. As bolsas mais queridas, né, os sapatos, os chapéus, os sapatos, os acessórios, as coisas que realmente ela tem prazer em ver e mostrar. Esse closet também é um closet muito especial, projeto que a gente tem muito carinho, foi feito toda uma ilha, né, iluminada, de vidro, e além disso ele tem um fechamento com portas piso-teto pela frente, então foi conseguido deixar essa ideia de ambiente que pode estar aberto e também pode estar fechado, que esconde e que mostra, né, assim, a combinação perfeita. Esse tipo de closet todo em vidro também, alumínio, com os montantes recuados e com o canal eletrificado, né? Então, todas essas colunas aqui são eletrificadas. Isso permite que todas as prateleiras tenham iluminação, independente do lugar onde a gente for colocar elas.
Esse sistema é super versátil, inclusive ele pode ser estante ou ele pode ser closet, né? Então dá para escolher como é que vai ser a utilização dele. No showroom novo a gente tem ele como estante, mas aqui ele está como closet. Então são acessórios muito bonitos, com muita tecnologia, ele tem um acabamento impecável. E o Libertar, que é o sistema onde eu não tenho montantes, não tenho divisórias, não tenho laterais, eu tenho tudo preso numa estrutura metálica que fica nas costas do armário, que é o sistema de cremalheiras, né, que muitos chamam, e toda essa parte de sapateiras, de prateleiras, dos gaveteiros, fica tudo realmente preso ali. Fica muito bonito, né, tem um visual, uma estética linda, e permite realmente a visualização de todos os lados, né, de todas as formas. Bom, os closets como espaço de experiência, sim, né, por que não? Então, a gente tem visto, assim, cada vez mais demanda por penteadeira, camarim, né, um espaço que eu possa me maquiar, que eu possa me cuidar, que eu possa gravar até minhas lives, por que não, né, quando a pessoa às vezes trabalha com isso. Uma coisa bem interessante, eu até coloquei aqui, só para lembrar de falar, a gente tem visto em alguns projetos a extinção da sapateira dentro do closet. Deixa eu explicar para vocês. Por quê? Porque com a história da pandemia, o que aconteceu com os sapatos, né? Os sapatos acabaram saindo um pouco de dentro de casa. E tem muito projeto que a gente pega que a sapateira está ficando no hall, num vestir antes da casa, na área de serviço. Então, assim, existe o local dos sapatos do dia a dia, dos sapatos que ainda não foram higienizados ou serão higienizados, e o closet, ele acaba sendo aquele espaço para o sapato de festa, para aquele sapato que já foi higienizado, para aquele sapato que realmente eu não uso ele tão diariamente. Então, isso é bem legal, assim, era uma coisa que a gente uma vez fazia o closet e tinha sempre um armário sapateira, e agora a gente já percebeu que eles estão saindo de dentro desse espaço closet, dentro desse espaço da área íntima da casa e ficando em outras áreas, né? A gente até viu um projeto semana passada, onde tinham os armários das sapateiras na garagem, era uma casa, e toda a parte assim dos sapatos, eles falaram assim, desce do carro, já troca o sapato, não entra dentro de casa com o sapato. Então, olha que interessante, né? Novos hábitos, novas rotinas, né? Os closets são espaços para se contemplar, para curtir, para vivenciar, sem sombra de dúvida. Eu acho que não só homens, mas mulheres também, né? Você ter as suas coisas organizadas, você conseguir enxergar tudo para poder se vestir, ver tudo de uma maneira arrumada, né? Funcionando, isso é muito legal. Aqui também tem um exemplo de um closet que a gente gosta muito, um closet, inclusive, que tem cuba, né? Ele tem uma parte aqui para poder fazer a maquiagem, lavar a mão, né? Se for preciso. Então, sem sombra de dúvida que um closet organizado melhora a autoestima, melhora a imagem pessoal, faz com que a gente, às vezes, diversifique mais as roupas, use coisas que não usava há muito tempo, né? Passe a fazer outras combinações. Então, a gente só tem a ganhar com a organização. Uma outra coisa que eu queria trazer aqui para vocês é que a gente tem visto também esse movimento desses armários estilo hotel, né? Um armário assim, às vezes sem portas, um armário com uma configuração diferente, que é muito usado para quarto de hóspedes, que é aquele quarto onde a pessoa não vai guardar uma roupa por muito tempo. Às vezes ela vai apoiar a mala, vai pendurar só algumas peças, ela não precisa de uma estrutura muito grande, e também para locação de temporada, né? O famoso Airbnb, Booking, né? Todas essas plataformas que tem. Então, também, às vezes, né, um armário que possa ser bancada, que eu possa colocar minha mala, que eu tenha alguns cabides. Esses são duas execuções também muito legais que a gente fez bem nesse sentido. Da esquerda é de hóspedes e o da direita também é de hóspedes, mas a gente já trabalhou com ele para Airbnb também. Então, acelerei, né? Elas pediram para eu correr, agora eu obedeço, né? Eu fui bem rapidinha. Quero agradecer muito vocês. Espero que eu tenha agregado, trazido conhecimento e coisas que talvez vocês não sabiam ou então não lembravam, né? É sempre bom a gente relembrar algumas coisas. Deixo aqui as redes sociais, a minha, da loja, Bom Tempo Oficial.
É um prazer estar aqui, eu adoro participar de tudo que o NCD promove e eu adoro ter esse contato com vocês. Deixo o convite também para que quem ainda não conheceu o novo showroom vá nos visitar, marca com um horário pré-agendado, que aí a gente vai receber vocês com toda a segurança e todo o carinho. Muito obrigada, uma excelente semana para todos. Um beijão.